Olá, meus amores! Quem aí adora um queijo? Quem aí pensa, não sei, não consigo viver sem esse queijo? Tem alguma ratinha de plantão aí? Eu acredito que tem, porque é uma pergunta que eu escuto todo santo dia. Eu posso comer queijo? Afinal, o queijo faz bem, o queijo faz mal, o queijo é uma proteína, é saudável. Eu como queijo branco, como queijo amarelo, evito. Pois é, tem todas essas questões aí em cima de um simples e inocente queijo, que pelo menos era para ser. Mas antes da gente continuar desmistificando aí a história do queijo, dá o teu like nesse vídeo, compartilha e também, se você não está inscrito, se inscreve nesse canal, porque assim a gente consegue levar esse conteúdo aí para mais pessoas e mais pessoas vão conseguir entender e então tomar a decisão. Eu como ou eu não como? Eu consumo o meu queijinho, que eu digo que eu sou apaixonada, ou eu entendo que talvez não seja bem assim? Mas vamos parar aí de talvez, ou sim, ou não, e vamos logo para o assunto desse vídeo, que é entender o que a gente pode ter de benefícios e o que pode ter de malefícios em cima desse alimento. Vamos começar pela parte ruim, que são os malefícios? Sinto muito, mas eu já tenho que dar má notícia assim de cara, né? O queijo, que é proveniente do leite, ele é sim considerado um alimento alergênico e pró-inflamatório. Por quê? Você pode pensar assim, mas a lactose que tem nesse queijo já não foi consumida aí pelo tempo que ele ficou sendo processado, curado para virar um queijo? Sim, a resposta é sim. Porém, contudo, entretanto, essa lactose pode não ter sido consumida totalmente. E com certeza ela não foi consumida totalmente. Mas um outro fator muito mais grave do que isso é que mesmo que a lactose seja consumida pelaquela bactéria e não exista mais, mesmo assim vai existir ainda a caseína do leite, que é uma molécula, uma proteína gigante que o nosso corpo não dá conta de transformar ela, de quebrar ela em pequenos aminoácidos e então transportar para a nossa corrente sanguínea em forma de nutriente. E o que acontece quando uma molécula dessa é muito grande? Bom, vai demorar muito tempo para ser digerida aí para o nosso sistema digestório, a ponto de ficar ali, então, enquanto ela não é digerida, ela está sendo fermentada, e sim, existe o açúcar ainda ali do leite também, e isso vai fazer com que esse alimento que está sendo fermentado também se transforme em álcool, então podendo inclusive aumentar as chances aí de ter uma esteatose hepática, por exemplo. Dentre outros males que pode ocasionar, pode também transformar aí na síndrome do intestino permeável, que é aquela situação que o nosso intestino se abre assim e nesses vãos que não deveriam existir, vão passar essas proteínas maiores e então essas proteínas gigantes que vão mesmo assim para a nossa corrente sanguínea vão acabar estimulando o nosso sistema de defesa a ser atacada, porém atacando essas moléculas gigantes aí também vão atacar outras áreas que não deveriam ser atacadas, que a gente até já conversou sobre isso em outro vídeo, aqui em cima o link para você já cair direto nesse vídeo. Mas em função disso, será que é aconselhável eu consumir esse queijo? E por que eu acredito que eu sou tão apaixonada assim pelo queijo? Bom, o fato dele ser um alimento alergênico e isso fazer com que o nosso sistema, que é protetor, vá lá e combata essas moléculas e também acabe atingindo outros fatores ali que não precisariam ser atingidos, que seriam inclusive células do bem, isso vai desencadear um processo de inflamação também no nosso corpo. Essa inflamação crônica, subclínica que a gente tanto ouve falar hoje e que também é considerada já aí como a mãe de todas as doenças. Bom, isso seria algum dos malefícios do queijo. Um outro malefício dele é que, por conta de ser um alimento hoje processado, industrializado, a grande maioria dele, ele tem muito pouco nutriente que poderia ainda ser benéfico para o nosso corpo. Porque ele passa por processos de refinamento, por processos de químicos da indústria mesmo, químicos a ponto de transformar ele naquele alimento para conservar. Imagina um queijo que depois de cortado e tudo mais vai durar aí alguns meses ainda lá na prateleira do supermercado. Ele precisa de conservante, ele vai ter aromatizante, ele vai ter edulcorantes, enfim, várias substâncias que vão ajudar esse alimento a se tornar ainda mais inflamatório para o nosso corpo.
Tudo isso são substâncias que o nosso corpo não reconhece. Não reconhece, inclusive, a caseína que tem no leite. Porque ela, apesar dela ser uma proteína e ser natural do leite, ela é desenvolvida, ela existe no leite da vaca para alimentar um bezerro. Vocês já se deram conta de que um bezerro com 1 ano de idade é um animal gigante? Enquanto nós, seres humanos, um bebê de 1 ano, de 1 mês, ele ainda não consegue sequer dar os primeiros passos sozinhos? Enquanto um bezerro já dá conta de muita coisa sozinho? Isso não é à toa, gente. A natureza é tão sábia, tão perfeita, que o leite daquela vaca ali foi justamente para dar esse suporte de crescimento para esse bezerro, a ponto de se tornar muito superior ao que seria do ser humano. Mas então por que a gente toma leite mesmo? Por que a gente consome o leite, se ele não é feito pra gente, pro ser humano? Lembrando, nós somos o único mamífero que consome leite, consome esse tipo de alimento de outro mamífero. Os animais não consomem um do outro e a gente consome. Será que é apropriado para o nosso corpo, a nível celular, fisiológico e tudo mais, consumir esse alimento que é feito para uma outra espécie, não para o ser humano em específico? Pois é, isso é uma grande dúvida. É um fator de a gente, no mínimo, se conectar com esse alimento e pensar: será que eu devo consumir esse leite, mesmo sendo em forma de queijo? Fica uma grande pergunta e eu tenho certeza que a resposta não é tão fácil assim, porque inclusive para mim, que quando eu decidi, por conta de ter uma saúde melhor, parar de consumir o queijo, foi muito desafiador. Foi desafiador a ponto de eu dizer para o meu médico: me tire qualquer coisa, menos o meu queijo. Mas ele foi muito enfático em me dizer tudo o que o queijo podia me trazer de malefício para o meu corpo. Uma mulher que estava sem os hormônios mais, na menopausa nos tira essa fabricação, essa produção de hormônios. Enfim, tirando isso, tirando o leite, tirando outros alimentos alergênicos, a gente pode voltar a ter um processo de desinflamação natural do nosso corpo, sim, e com isso ter muito mais qualidade de vida, aliado aí a outras técnicas, outras estratégias de um estilo de vida saudável. E aí fica uma grande questão: eu devo comer o queijo? Se eu gosto tanto assim dele? Primeiro, a gente precisa ter consciência do que esse alimento pode nos trazer de malefício. Segundo, ter a responsabilidade de, se eu comer, saber o que ele vai me ocasionar no dia seguinte, por exemplo. Ele pode ocasionar gases, inchaço abdominal, retenção de líquido, dores abdominais e ainda desencadear um processo inflamatório no meu corpo. Será que mesmo assim, de posse dessa informação, eu devo consumir esse alimento? Se você chegar à conclusão que sim, perfeito, mas assuma a responsabilidade de realmente estar fazendo isso em prol ou não da tua saúde, do teu corpo, certo? Eu decidi que eu não consumo mais, porque eu decidi que o que é melhor para minha saúde hoje é ter alimentos que não promovem essa cascata inflamatória no meu corpo. Eu não tenho mais os meus hormônios que me protegiam antes, então eu preciso ajudar o meu corpo. E uma das formas mais inteligentes de eu ajudar o meu corpo nesse processo de desinflamar e desintoxicar é buscando alternativas em alimentos, em estilos de vida que me deixam o mais possível conectado com aquilo que é a minha essência, com aquilo que realmente eu sou. Eu sou um ser humano, eu não sou um bezerro, portanto eu preciso agir como um ser humano e deixar o leite, deixar o queijinho lá para o bezerro, lá para quem é da espécie dela, tá certo? Mas se mesmo assim você optar em comer o queijo, uma das grandes ilusões que eu vejo acontecendo por aí é achar que o queijo branco vai ser o queijo mais saudável. Isso é um outro grande erro, porque o queijo branco ele já não tem praticamente a gordura, que seria uma das partes boas da proteína do leite, né? Não teria gordura. E aí, você está tirando uma das únicas coisas que seria saudável ainda para o teu corpo. Então, se você quiser, de vez em quando, praticar aí os 80-20, 80% do meu tempo fazendo exatamente aquilo que precisa ser feito e 20% da minha vida saudável pender para algum vício que eu ainda não dou conta de tirar por completo da minha vida, então que você invista num queijo curado, num queijo amarelo, um queijo que tenha procedência de vir lá do sítio, minimamente da vaquinha orgânica, aquela vaquinha que se alimenta do pasto, que circula pelo sítio, que come variedades de alimento, para que então você tenha pelo menos um pouco ainda de
nutrientes que poderia ter esse leite. Para realmente, eu preciso falar essa palavra, você suprir o teu vício de comer queijo. Porque essa substância do queijo, a caseína, inclusive, esse é o nome dela, ela é viciante sim. Ela promove um ciclo viciativo no nosso corpo, se tornando essa cascata inflamatória aí muito mais potente. Tá certo, minhas ratinhas? Quem não gostou muito da informação, fazer o quê, né? Mas eu preciso informar e você decide como ou não como, assumindo os riscos. E era isso. Ótimo final de dia para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.